Bom, então, boa noite para vocês, pessoal, né? Primeiramente, muito obrigada, Felipe, pelo convite para falar aí um pouquinho sobre proteção radiológica para vocês, tá? Muito prazer. O meu nome é Paola, eu sou tecnóloga em radiologia e eu sou da área da física médica, tá? Eu tenho uma especialização em proteção radiológica, eu tenho um mestrado em física médica, e eu trabalho aqui na cidade de Curitiba, em uma empresa que presta serviços de física médica. E a gente mexe um pouquinho de tudo, assim, né? Relacionado à parte de proteção radiológica. Então, a gente mexe com os equipamentos, a gente vai e faz testes de segurança, a gente vê a questão de dosímetro, tudo que é referente à questão de segurança radiológica, né? É o que eu acabo fazendo. Eu já trabalho com isso faz 6 anos, aproximadamente. E eu também sou professora. Até, né, eu conheci o Felipe justamente num encontro aí, né, de proteção radiológica, que a gente conversou um pouquinho, né, sobre esse tema. E já fazem, acho que uns 3 anos que eu sou professora. E, claro, né, a minha ênfase em ensinar é sempre nesse quesito aí de proteção radiológica. Mas, além disso, eu sou uma pessoa que realmente eu admiro muito, eu gosto muito das ciências radiológicas, eu gosto bastante de radiação, e isso é uma coisa que eu trago comigo desde o meu ensino médio, que foi quando eu descobri a respeito das radiações, do que se tratava, o que era radioatividade. Não sei por que cargas d'água, eu achei isso muito legal, e desde então eu fico aí, né, pensando aí nessas questões de radiação, né, faz parte da minha vida já, né, da minha rotina de trabalho e tudo mais. E, inclusive, né, falando nessa questão de que eu trago muito essa questão das radiações para o meu cotidiano, eu tenho certeza, né, que o que que a gente observa quando a gente acaba mexendo com essas coisas, né? Vocês, como estudantes de radiologia, certamente já passaram pela mesma coisa que eu, que é o quê? Quando vocês foram contar para alguém que vocês fazem um curso que mexe ali com radiação, né, que você, sei lá, contou para sua família que você escolheu radiologia. Com certeza vocês devem ter ouvido os mais diversos comentários, por exemplo: "Ah, radiologia é quem trabalha na rádio? Ah, mas radiologia não é aquele negócio que dá câncer? Você não tem medo, não?". Ou seja, as pessoas geralmente atrelam a radiação com perigo, né, as pessoas têm medo de radiação. Não sei se vocês já chegaram na etapa de fazer estágio ou atuar na área de radiologia, mas se alguém de vocês aí já entrou em um ambiente de estágio, vocês vão perceber que às vezes até os pacientes, gente, eles têm receio da radiação. Então, às vezes, a gente deixa eles na sala ali, né, vai fazer o exame e sai, deixa o paciente na sala. Aí ele pergunta: "Mas você vai me deixar aqui na radiação?". Ou então perguntam pra gente: "Ah, mas, depois desse exame aqui, eu já posso sair e abraçar minha família? Eu não vou contaminar ninguém?". Então, as pessoas acabam tendo um certo receio, tem muito mito e muito estigma em cima das radiações, de modo geral, as pessoas têm medo. E por que que isso acontece? Bom, eh, primeiramente porque realmente nós temos sim um passado histórico aonde a gente teve o uso das radiações de um modo indevido. Por exemplo, bomba atômica, acidentes nucleares, como foi o caso de Chernobyl. Então as pessoas lembram desses eventos e isso cria uma marca negativa relacionada à tecnologia. E então as pessoas levam isso em consideração. E nós temos também a questão de que o modo como isso é representado para as pessoas faz com que esse medo seja alimentado. Por exemplo, quando a gente vai assistir os Simpsons, o Homer é um operador de reator nuclear, que é a Springfield, né, a usina de Springfield. E lá, quando a gente vê o Homer operando o reator, o que que a gente vê? Desorganização, perigo, risco, material vazando, descontrole. E as pessoas, a gente sabe que não, mas assim, isso pode passar uma ideia errada de como que é uma instalação nuclear, por exemplo. Se a gente vai ver histórias de super-heróis, muitos deles acabam adquirindo superpoder por causa da exposição à radiação, porque dá mutação, porque faz esse tipo de interação com o organismo. Então, a gente tem uma parte cultural, né, uma parte
de cinema e coisas do tipo que acabam mostrando a radiação por essa visão meio distorcida das coisas, e as pessoas acabam comprando essa ideia. Mas, na verdade, quando a gente para ver o que se trata, né, quando a gente olha hoje, na nossa sociedade, o uso real das radiações, a gente não consegue viver numa sociedade, é impossível nós abrirmos mão dos benefícios que a radiação traz para a gente. É que, infelizmente, as pessoas olham para o risco, mas elas esquecem do benefício. Por exemplo, eu gosto muito de usar a hemodinâmica como um exemplo do benefício. A gente tem muita aplicação da radiologia, das radiações, né? Seja na medicina, seja na indústria, as mais inimagináveis possíveis. A gente tem radiação em todo lado, tá? Mas, por exemplo, na hemodinâmica, que é um procedimento que a gente faz dentro de hospital, né, eu lembro uma vez que eu fui fazer um serviço no hospital e eu tinha que testar a máquina de hemodinâmica, mas eu tive que esperar. Por quê? Porque chegou um paciente urgentíssimo que tinha acabado de sofrer um infarto no coração. E o que aconteceu com ele? Levaram ele para essa sala de hemodinâmica e lá eles fazem procedimentos intervencionistas, que é tipo cateterismo, esses procedimentos vasculares, sabem? E aí o que aconteceu? Botaram a pessoa na sala, o paciente estava acordado, o médico intervencionista chegou rapidão, a enfermeira chegou rapidão, colocaram o paciente lá na máquina e o médico fez um furinho ali na perna da pessoa, pegou uma artéria, né? E foi até o coração com um cabinho que ele vai passando por dentro e mexeu lá nas carótidas e desobstruiu, tirou o coágulo que estava fazendo o infarto do coração dele. Tudo isso levou cerca de 20 minutos. Tirou o infarto, claro, né? A parte do músculo que morreu não recupera, mas assim, o paciente já não morreu. E não precisou nem ir para a UTI, ele ficou no quarto de enfermaria. Entendem o quanto que isso é significativo? Porque se não tivesse a hemodinâmica, que a hemodinâmica ela usa o raio-x para fazer a imagem, para o médico ver enquanto ele está passando pelas artérias, né? Vai levando o cabo, né, até o coração, e daí o raio-x vai mostrando para ele o caminho que esse cabo está fazendo. Então, se não tivesse a hemodinâmica, a gente tinha que abrir a pessoa, fazer uma cirurgia completamente invasiva para a gente conseguir olhar o que tem lá dentro. E não precisa, graças ao raio-x. Entendem? Então, e isso que eu estou falando é um exemplo. Todo hospital pronto atendimento tem uma tomografia, tem um raio-x. Qualquer cidade do interior que a gente vai, tem um raio-x. A mamografia, a gente passou agora pelo Outubro Rosa, gente, a gente consegue rastrear câncer de mama extremamente, muito preciso, é muito rápido o rastreamento por causa da tecnologia de raio-x que a gente tem, usa radiação. Todas essas imagens aí que a gente está falando, usa radiação. Na indústria, a gente usa muita radiação para fazer esterilização de comida, faz a comida durar mais tempo, a gente usa para fazer radiografia de peças, tem muita aplicação. Então, hoje a nossa sociedade é muito dependente dessa tecnologia. Mas, infelizmente, quando a gente vai falar de radiação, o que as pessoas lembram? Chernobyl, câncer, doença, morte, miséria, tragédia. Ninguém correlaciona com as coisas boas. Então, isso é interessante, né? A gente chama isso de radiofobia, tem um nome para isso. E então acho que é bacana que a gente mostre para as pessoas que, na verdade, a gente tem sim muito benefício envolvendo o uso da radiação. Só que isso é muito parecido com o que acontece com acidentes aéreos, né? Inclusive, né, até a gente sabe de um recente aí que foi da cantora, né, Marília Mendonça, que acabou falecendo. O que acontece? Quando a gente tem lá, por exemplo, o avião, a gente sabe que aviões voam todos os dias, e são muitos aviões que estão voando o tempo inteiro. Nesse momento deve ter, sei lá, muitos aviões que estão voando. E é muito raro acontecer um acidente aéreo. É difícil, se a gente for pensar estatisticamente. A quantidade de aviões que voam e a quantidade de aviões que caem é muito baixa a chance de um avião cair. Claro que quando cai, né, mata todo mundo. Mas o que acontece? É um meio de transporte extremamente seguro, porque é difícil cair, é difícil ter acidente. Mas daí, quando acontece um acidente, o que acontece? É mídia, é notícia, fazem filmes a respeito, falam a respeito disso o mês inteiro. Então, fica-se muito em cima do evento. E o que isso gera? Medo de voar de avião.
Eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo, me vendo, se não são vocês, vocês conhecem alguém que tem medo de voar de avião. Com certeza. Em contrapartida, se a gente for comparar, por exemplo, com andar de carro. Gente, andar de carro é uma coisa muito básica. Você pode ter medo de dirigir, mas ter medo de andar de carro, eu não conheço ninguém que tenha medo disso. E se a gente for olhar a estatística, acontecem muito mais acidentes de carro, com morte, inclusive, do que acidente aéreo. Mas as pessoas têm medo do avião e não do carro, entende? Claro que daí, assim, tem outros fatores, né, que fazem o nosso medo existir, não é só pela quantidade de vezes que pode acontecer, né, o medo humano é muito relativo, mas mostra que não é pela probabilidade, a gente não vê as chances das coisas acontecerem, a gente vê o que mostram pra gente, que dá medo, que cai, que morre, né, então a gente acaba ficando com medo, e com a radiação é isso, é uma analogia, a gente tem muito benefício, mas é que quando acontece um acidente, é uma coisa tão excepcional, que as pessoas ficam muito em cima, e daí faz com que a gente tenha essa radiofobia. Mas o problema não está na radiação, e sim no modo como a gente usa ela. É igual fogo. O fogo é uma coisa que revolucionou, né? Fez uma evolução, né, no ser humano, inclusive. Né? E o que acontece? A gente não consegue viver sem o fogo. Mas se a gente não souber usar o fogo, manipular o fogo, o que que acontece? A gente se queima, pode explodir coisas, pode causar incêndios, se você não souber usar o fogo. Agora, se você usa o fogo controladamente, você pode cozinhar, você pode fazer uma fogueira, você pode se esquentar, você pode produzir energia térmica, que vira energia elétrica. Dá para fazer muita coisa. Tudo depende de como você usa. Então, não é o fogo que é malvadão, é como se usa. Radiação é igual. Não é que a radiação é malvadona, que ela vai dar morte, câncer, vai todo mundo morrer. Não. É o modo como a gente utiliza ela que vai ditar se o benefício que nós vamos ter com o uso vai ser superior ao risco. E é justamente por essa razão que nós temos a proteção radiológica. Inclusive, aqui nessa apresentação, né, eu coloco a definição para nós, segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, o que, que é proteção radiológica. Então, a definição que nós temos é que a proteção radiológica são um conjunto de medidas e ações que vão trazer para nós um modo adequado da gente utilizar a radiação, obtendo o máximo de benefício e o mínimo de risco. A gente quer evitar os efeitos nocivos da radiação. E quando a gente pensa em proteção radiológica, na verdade, existem tantas maneiras de a gente garantir a proteção radiológica que às vezes passa despercebido. Nós, como profissionais da radiologia, toda a nossa conduta profissional de trabalho, de atuação com os nossos pacientes, ela é pensada em proteção radiológica. Desde o momento que você recepciona o teu paciente, até o momento em que você manda o seu paciente embora. Todo o tempo a gente faz as coisas pensando na proteção. Uma pela questão de risco-benefício e outra por uma questão legal. Legalmente falando, nós temos normativas que exigem e abrangem tudo o que se refere à proteção radiológica e que todos da instalação precisam seguir, sejamos nós profissionais ou os pacientes em questão e os outros responsáveis da instalação. Então, todos precisam ter essa questão de responsabilidade. E eu, antes de trabalhar com proteção radiológica, quando eu era da área de radiologia, né, trabalhava fazendo exame, eu achava na minha cabeça que proteção radiológica era só pegar um avental ali e colocar no paciente que pronto, isso é proteção radiológica. E na verdade não. Tem muito mais coisas que a gente faz que às vezes acabam sendo muito mais efetivas para proteção do que o avental de chumbo, sabe? Então isso é muito interessante, eu vou até comentar algumas coisinhas aqui com vocês referente a isso. Mas vejam só, né? Essa frase que eu coloquei para vocês, ela está dizendo justamente o seguinte, ó. Medidas para fornecer ao homem um padrão adequado de proteção contra os efeitos nocivos das radiações. Efeitos nocivos das radiações. Bom, eu não sei vocês, mas eu imagino que todos vocês já devam ter feito, pelo menos na vida de vocês, um exame que envolve raio-x. Sei lá, um raio-x do dente,
um raio-x do corpo, alguma coisa que envolve a radiação, vocês devem ter passado em algum momento. Quem não passou, puxa vida, que sorte. Mas em algum momento a gente acaba precisando de um exame desses. E assim, quando a gente faz um exame, né, ou quando a gente está ali fazendo um estágio, de repente, né, a gente está vendo ali como que funciona a prática, a gente às vezes se expõe, então, a essa radiação que usam para fazer o exame. E assim, a gente sabe que uma galera faz exame e muita gente, né, se submete a esses exames e meio que não acontece nada. Assim, a gente não vê acontecer nada. Por exemplo, se você vai lá fazer um raio-x, você não vai sair da sala brilhando verde, porque você recebeu muita radiação. Você não vai embora para sua casa com dor de cabeça, tipo, nossa, eu fiz um exame de raio-x hoje, nossa, tô com uma dor de cabeça, acho que era muita radiação. Isso não acontece. É diferente, por exemplo, quando a gente mexe no fogo e acaba se queimando, por exemplo. Imediatamente você viu ali o que aconteceu. Você está sentindo, dói, a pele fica vermelha, machuca. Então, você já meio que não faz mais, né? Mas agora, quando a gente pensa em radiação, a gente não vê, às vezes, o que está acontecendo. Então, isso às vezes até dá a ideia de que a radiação pode não ser tão perigosa quanto a gente imagina. E isso é uma coisa que nós vemos muito nos profissionais que já atuam. Eles, às vezes, acabam ficando muito confortáveis justamente porque você não vê o que a radiação está fazendo. Então, a gente acaba dando uma negligenciada, digamos assim, nessas ferramentas de proteção que a gente tem que usar, sabe? Justamente porque não aparece. Mas aí vem realmente a questão, né? O que que são esses efeitos que a radiação faz? Porque, beleza, se eu fiz um exame ali, meio que não vi nada, não vi acontecer nada. Acontece mesmo alguma coisa? E se acontece, né? Como que é isso? Será que é tipo Chernobyl, não vai todo mundo morrer, vai todo mundo ter câncer mesmo? Né? É verdade, né? Que dá câncer. O que que acontece, né? Quais são esses efeitos que a radiação traz para nós, que a proteção radiológica quer evitar? O que que ela faz? Até o pessoal brinca, né? Vai nascer rabo, né? Vai nascer um Exatamente. olho, Exa- As pessoas imaginam que acontece tanta coisa, gente. Eu já ouvi cada pergunta de paciente, de pessoas do público geral. E a gente imagina, né, que como não é visível, é tudo que a gente não entende abre brecha para o imaginário. E como a gente tem muita ficção científica, nossa, gente, tem uns filmes assim muito. Tem um que eu assisti esses tempos que era Maldição, alguma coisa assim, que era um teratoma que desenvolveu na cabeça da mulher que falava, cochichava umas coisas que fazia ela assassinar as pessoas. Mas era um meu filme Deus, tão ruim, era porque era uma mutação, assim, sabe? Ai, mutação genética, células tronco, meu Deus. Daí, pronto, fizeram um filme do negócio. Então é bem complicado. Mas então, o que que acontece, né? O que que a radiação vai fazer efetivamente no corpo humano? Vejam, né? A radiação, a gente tem dois jeitos de categorizar ela. A gente tem o aspecto físico e o aspecto energético. O aspecto físico é a gente dizer se é uma radiação eletromagnética ou se é uma radiação de partícula, né, que para nós aqui agora não é tão relevante, mas é um jeito da gente categorizar. O outro jeito, quando a gente pensa em aspecto energético, é nós dizermos se é uma radiação ionizante ou não ionizante. Essa proteção radiológica que eu estou falando para vocês é justamente para o caso da radiação ionizante, tá? Que é essa radiação que nós usamos no raio-x, na tomo, na mamo, no centro cirúrgico, no leito, na odonto, na veterinária, na indústria. Então, é onde tem essa radiação com muita energia, por isso que nós chamamos de ionizante. As não ionizantes são aquelas radiações que a gente tem mais no dia a dia, do tipo micro-ondas, celular, Wi-Fi, essas radiações aqui são, digamos assim, do modo como nós utilizamos, elas são inofensivas, tá? Então, esses efeitos que eu estou trazendo aqui para vocês são os efeitos da radiação ionizante, é bem essa que nós trabalhamos na área da radiologia, na área da indústria, ok? E quando a gente pensa em radiação, ela é basicamente uma energia, é como se fosse uma luz, assim, digamos. E o que que acontece? Quando ela passa pelo nosso corpo, ela pode interagir com os átomos que compõem as moléculas das nossas células. É isso que ela pode fazer. E quando ela interage, ela pode acabar causando um dano, que nós chamamos isso de
efeito biológico radioinduzido, ou seja, um efeito que vai acontecer no corpo humano, né, por isso biológico, e induzido pela radiação, por isso do radioinduzido. E existem muitos fatores que vão influenciar no modo como o nosso corpo responde à radiação. Por exemplo, o tipo de radiação vai fazer bastante diferença. Ah, como assim o tipo? A gente tem, como eu falei agora há pouco, jeitos de categorizar a radiação, né? E então, quando a gente pensa em radiação eletromagnética ou radiação de partícula, cada uma delas entrega a energia para o nosso corpo de um modo diferente. Não sei se vocês vão lembrar, ou se vocês já viram em algum momento, cada radiação tem uma penetrabilidade no corpo. A radiação alfa, ela é barrada pela pele. A radiação beta é barrada um pouquinho mais para dentro da pele. A radiação gama e o raio-x passam o corpo por completo, só é barrado pelo chumbo. Então, isso acontece justamente por causa do modo de deposição de energia que essa radiação faz no corpo humano. Então, e nas coisas em geral, né, na matéria em geral. Então, pensando nisso, cada tipo de radiação pode machucar a gente de um jeito diferente, ou mais ou menos. Então, esse é um fator de influência. Por sorte, na radiologia médica, normalmente nós só usamos raio-x. Então, é um tipo de radiação que, apesar de ser bem penetrante, ela não é tão. Os efeitos biológicos para ela não são tão não acontecem tão facilmente, digamos assim. Por isso que a gente tem bastante exame que usa esse tipo de radiação, penetra bem e não tem tanta probabilidade de dano, digamos assim. Mas esse é um tipo de fator de influência, então o tipo da radiação. Um outro fator de influência, a parte do corpo que você está expondo à radiação. Vocês já perceberam que nós temos EPIs radiológicos que são bem específicos? Por exemplo, avental de chumbo, protetor de tireoide, protetor de cristalino, que é o óculos plumbífero. É bem específico, né? Você não vê protetor de pé plumbífero, protetor de cabelo plumbífero. Por quê? Porque cada parte do corpo tem uma sensibilidade à radiação diferente. Isso tem a ver com o grau de maturidade celular, o grau de diferenciação celular, a taxa de proliferação dos tecidos. Então, por isso que cada parte do corpo responde à radiação de um modo diferente. Então, isso é mais um fator de influência. Por isso, das proteções específicas para regiões mais sensíveis, nós protegemos mais, por exemplo. Então, esse é mais um fator de influência. Um outro fator, fracionamento. Como que é isso? Você vai receber toda a radiação de uma vez só? Ou você recebe um pouquinho de radiação ao longo do tempo? Como que é? Então, é tipo remédio. Remédio, se você for lá no médico, ele te deu um frasco de xarope, se você tomar o xarope inteiro, provavelmente você vai passar mal pra caramba. Agora, se você tomar um pouquinho todo dia, do jeito que o médico receitou, você vai melhorar, você vai sarar. Então, é mais ou menos a mesma lógica com a radiação. Toda radiação de uma vez vai ter um tipo de resposta. Um pouquinho de radiação ao longo da vida, como é o caso de quem trabalha com radiação, a resposta é outra, entendem? Então, esse é mais um fator de influência. O tipo de exposição com relação ao corpo. Você vai receber a radiação no seu corpo inteiro ou em apenas um local? Uma exposição localizada, colimada. Isso também influencia. Se a gente irradia o corpo inteiro com radiação, o jeito que o nosso corpo responde vai ser bem diferente do que se você irradia em apenas uma região. É muito parecido, por exemplo, se você vai para a praia e você vai deitar lá no sol, você está tomando sol, né? Deitou lá na areia e você tá sem nada, tipo, esqueceu de passar protetor e você deitou com o corpo inteiro no sol. O que vai acontecer? Você vai se queimar por inteiro e você vai sofrer pra caramba até sarar, né? Inclusive, você vai passar muito mal porque, né, a pele vai ficar toda machucada por causa da radiação do sol. Você vai ficar ruim. Até sarar, você vai sofrer muito. Agora, se você de repente está embaixo do guarda-sol e deixou só o seu braço exposto no sol, é só o teu braço que vai queimar. É ruim? É ruim. Mas é mais fácil para o teu corpo consertar, né? Você não vai sofrer tanto, porque foi só uma região que você deixou no sol. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente irradia o corpo inteiro, é muito mais
difícil para o nosso corpo consertar os danos da radiação do que quando é uma irradiação apenas em um lugar, uma região do corpo, entende? Então, isso tudo são fatores de influência. Mas o principal de todos eles, é importante pontuar que esses fatores se correlacionam, tá? Para a gente definir como que é o dano que vai aparecer. Mas, de todos esses fatores, o principal que vai definir ali para a gente como que o nosso corpo responde à radiação de fato, vai ser a dose de radiação. O que é a dose de radiação? A quantidade. Se você está recebendo pouca radiação ou muita radiação. Inclusive, nós dividimos os efeitos biológicos com base nisso. Efeitos para muita radiação e efeitos para pouca radiação. Quando nós temos muita radiação, a gente chama esses efeitos de efeitos não estocásticos, também chamados de efeitos determinísticos, tá? São sinônimos. Quando nós temos pouca radiação, nós temos os efeitos estocásticos, tá? E são bem diferentes. Para alta dose, os efeitos mudam completamente. Então, falando primeiramente desse efeito de alta dose, o que acontece? Quando nós temos muita radiação incidindo no corpo, uma radiação muito forte, ela vai passar pelas nossas células e vai destruir o DNA da célula, a grosso modo. Esse DNA sendo destruído, né, essa célula morre e ela perde função. Se nós irradiamos uma região onde nós matamos muitas células ao mesmo tempo, e o nosso organismo não teve tempo de repor as células que foram destruídas, a gente começa a ter lesão, ferida, machucado. Não sei se vocês já assistiram aquele seriado lá de Chernobyl, da HBO, né, que representou o acidente. Lá no episódio 2 ou 3, aparecem os efeitos da radiação que os bombeiros sofreram quando foram lá agir, né, no evento. Eles representaram muito bem aquilo no seriado, porque realmente é bem parecido. São aquelas feridas, aquela vermelhidão no corpo. Então, são esses efeitos de machucado que a gente vê. Mas eles só ocorrem quando a gente tem um nível grande, alto de radiação. Tem que ser uma dose alta. Passar de certo valor de radiação. Do contrário, eles não aparecem. É tipo fogo. A sua pele só vai queimar se você encostar num lugar que esteja a 60 graus. Se tiver menos, você não vai se queimar. Não vai machucar a pele, mas se tiver mais, vai queimar. É mais ou menos a mesma coisa. Então, só que ao invés de temperatura, aqui é dose. Né? Então, quanto maior a dose para esses efeitos não estocásticos, quanto maior a dose, pior o efeito, mais feio fica. Né? E quando a gente tem essa radiação forte incidindo em apenas um local, uma irradiação localizada, a gente classifica esse efeito como dano tecidual, porque ele é localizado. E aí vão ter partes do corpo onde a gente vê isso com mais facilidade. Por exemplo, a pele. A pele é um lugar onde a gente vê claramente o efeito da radiação, especialmente porque, de certa forma, é uma região sensível à radiação. Então, a gente costuma ver pessoas que passam por essas exposições muito grandes apresentarem vermelhidão, que a gente chama de eritema, aparece uma descamação, que é quando faz tipo uma casquinha, e conforme a dose vai aumentando, o efeito vai piorando. Então, começa vermelho. Se a dose for maior, fica descascando. Se a dose for maior, começa a fazer uma úlcera em cima do lugar. Se a dose for muito grande, começa a dar necrose, fica inchado, então é bem feio. A pele é um exemplo onde a gente vê isso. Nos pelos também, quando a gente irradia um lugar que cresce pelo, esse lugar vai deixar de crescer pelo. A gente chama isso de epilação. Depilar é quando a gente arranca com cera lá na esteticista. Epilar é quando cai sozinho. Até tem uma imagem aqui no slide que, se vocês olharem, vocês vão observar que esse menininho tem pouco cabelo. É porque caiu. Ele recebeu uma irradiação ali que fez cair o cabelo, tá? Então, um lugar que a gente vê efeito. As gônadas Eu até também. brinquei com
isso aqui não é radiação, tá? Isso aqui é só... Esse aí foi intencional. Nem foi intencional, né? Claro que foi. Sacanagem, né? Uhum. Descontrair um pouco. Esse daí não, esse daí é natural, né? Não é da radiação. Mas então a gente vê isso mesmo, né? Acontece, né? De ter essa queda de pelo. A gente vê nas gônadas a esterilidade, que é não poder mais ter filho, né? Então a radiação de alta dose, ela causa esterilidade, tanto no homem quanto na mulher, mas isso é só a partir de certo valor de radiação, tem que ser um nível muito grande, tá? Para acontecer isso. E isso são todos os eventos que acontecem quando você irradia algum lugar do corpo especificamente, uma região. Existe uma condição que acontece quando nós irradiamos o corpo inteiro com radiação de alta dose, que é o que chamamos de síndrome aguda das radiações, SAR. O que é isso? Quando a gente irradia o corpo inteiro, muitas partes, muitos tecidos acabam morrendo ao mesmo tempo. E o corpo, ele não consegue repor todos esses tecidos ao mesmo tempo. Então, o nosso corpo entra em colapso. Então, essa síndrome, ela é uma condição letal que não é reversível, e geralmente a pessoa que se irradia de corpo inteiro com alta dose, ela acaba morrendo mesmo, não tem o que fazer. A gente tem a destruição da medula óssea, e por consequência a gente para de ter então produção de células de sangue, células de defesa, a gente tem destruição de todo o tecido de revestimento do nosso trato gastrointestinal, e a pessoa começa a não ter mais controle hidroeletrolítico do organismo, a gente perde capacidade de absorver nutriente, não tem o que fazer, não é reversível. É um tratamento paliativo e é esperar a pessoa morrer, não tem o que fazer. Mas, claro, vejam, isso são condições que são muito específicas. Normalmente, esses efeitos para altas doses, tanto o efeito local quanto o efeito de corpo inteiro, normalmente só acontecem em situações de acidentes radiológicos. Porque nesses casos, a gente tem exposição a doses altíssimas de modo desconhecido, né? As pessoas não sabem que estão se irradiando ali, por isso que chega nesse ponto. Então, a gente não precisa ter medo. Nossa, então vou trabalhar na radiologia, vai acontecer isso aí comigo, com o meu paciente. Não. É que isso daqui pode acontecer quando a gente tem níveis grandes. Na radiologia médica, a gente tem uma área de atuação do profissional que realmente pode chegar a níveis altos, não para causar síndrome, essa síndrome é só em acidente mesmo, mas esses efeitos teciduais, que são essas feridas localizadas, podem acontecer lá na radiologia intervencionista, que é o centro cirúrgico, a hemodinâmica, o arco cirúrgico. Por quê? Porque lá as doses são um pouquinho mais elevadas por causa dos tempos de cirurgia. Como a gente tem que ficar junto, normalmente quem apresenta esses efeitos são os médicos, na verdade, porque eles ficam bem do ladinho do raio-x. Então, eles que acabam apresentando. Então, pode acontecer, mas é bem raro, tá, gente? É bem raro. Normalmente, isso aí é só em acidente e, eventualmente, na radioterapia. A radioterapia é aquele tratamento de câncer que usa radiação, e lá a radiação é de alta dose, altíssima dose. Porque é para matar a célula mesmo, né? É de propósito. Só que aí é controlado para matar só a célula do câncer. Mas às vezes pega um pouquinho de tecido saudável e às vezes a gente vê um pacientinho de radioterapia com vermelhidão, com a pele esquisita, a gente chama de radiodermatite, a pele fica inflamada por causa da radiação. Então pode acontecer ali nessas situações, mas geralmente esses efeitos para altas doses, eles são comuns em eventos radiológicos, acidentes radiológicos. Por exemplo, aquele acidente de Goiânia, que aconteceu aqui no Brasil, lá em 1987, muitas pessoas sofreram feridas, machucados, porque se expuseram a alta dose do césio, 137, sem saber, e acabou que machuca o corpo mesmo, não tem como fugir. E essa síndrome das radiações, né, a síndrome aguda, tiveram 8 pessoas que desenvolveram a síndrome, e dessas 8, 4 morreram mesmo, porque não era reversível. Mas, curiosamente, outras 4 sobreviveram.
E isso foi pontuado pelos órgãos que fizeram as pesquisas, que mostra que o organismo humano tem uma sensibilidade própria também. Tem características próprias da pessoa que podem fazer com que ela consiga se recuperar. Só que isso vai depender muito de cada organismo. A gente chama isso de sensibilidade inerente. Ou seja, cada pessoa pode ser ou um pouquinho mais sensível ou um pouquinho mais resistente à radiação. Vai depender do corpo dela. Então, nesse caso de Goiânia, né, teve 8 pessoas ali que bateram as doses muito altas de corpo inteiro e ficaram ali internadas, e 4, as que morreram, né, era a Maria Gabriela, que era a mulher do dono do ferro velho, a menininha Leide, que tinha 6 anos, se eu não me engano. Então, eles que acabaram falecendo, e 2 funcionários do ferro velho. Esses aí não teve o que fazer para resolver. Mas é muito engraçado, porque o Devair, que era o dono do ferro velho, ele andava com aquele troço de césio para cima e para baixo. Ele desenvolveu a síndrome aguda, ficou internado e melhorou. Sarou. Assim, ele recebeu uma dose muito alta, gente. Tipo, muito alta mesmo. E não morreu. Morreu depois, né? Morreu 7 anos depois de cirrose. Não foi nem por causa da radiação, diretamente, né? Então, e ó, agora eu vou contar uma curiosidade para vocês, né? Isso é real, tá, gente? Não é meme. É real, tá no registro de estudo da Agência Internacional de Energia Atômica. O que eles concluíram? O porquê disso? Primeiro, ele tinha uma sensibilidade, né, menor à radiação, ele era forte. E segundo, ele, por beber muita cerveja, como ele estava contaminado com césio, ele descontaminou muito rápido, por causa que a cerveja é diurética, ou seja, faz fazer muito xixi. Ele descontaminou. Ou seja, podemos concluir que cerveja é bom para tirar a radiação do corpo. Então, se vocês forem tomar uma, a justificativa é essa. Cada paciente é um tic-tac. Cada paciente é aquele golinho ali. Então, assim, então, essa fica a justificativa. Você chega sexta-feira, né, quando vocês estiverem trabalhando, vocês falam assim, eu vou ter que tomar uma, não vou ter muita escolha, trabalhei a semana inteira na radiação, vou ter que tirar isso aí do meu corpo. Então, tá justificado. Mas brincadeiras à parte, realmente o relato é sério. A razão que eles levantam é por causa disso, né? Mas, vejam só, por sorte, como eu falei, na radiologia, a gente não costuma ver doses elevadas que causem esses efeitos aqui. Mas nós temos os efeitos que acontecem quando a gente tem as doses baixas. Então, às vezes parece que não está acontecendo nada, mas está. O que acontece? Para a dose baixa, a gente tem esse aqui que é o chamado efeito estocástico. Quando a radiação não tem dose o bastante para matar a célula, ela pode causar pequenas quebrinhas lá no nosso DNA. O nosso organismo, ele conserta isso aí, porque tem um monte de coisa que a gente se expõe ao longo da vida que fazem essas quebrinhas de DNA. Então, o nosso corpo vai lá e conserta. Só que, às vezes, ele conserta isso aí de um jeito errado e gera um ponto de mutação que pode se tornar um câncer. Então, é daí que vem essa ideia de que radiação dá câncer. Não é que a radiação dá câncer. Ela pode induzir a carcinogênese. Pode induzir, mas não quer dizer que vai acontecer isso só porque você trabalha com radiação. É muito parecido com jogar na loteria. Não é porque você joga na loteria que você vai ganhar. Inclusive, muito pelo contrário, é mais fácil você não ganhar. Mas se um dia você ganhar, a gente não sabe quando que isso vai acontecer. Se vai acontecer, e se um dia acontecer mesmo, de você ganhar na loteria, você não sabe quando, pode ser que você jogue uma vez na loteria e ganhe, pode ser que você jogue a vida inteira e nunca ganhe, e se você ganhar, você não sabe quanto que você vai ganhar, vai depender da jogada que deu no dia que você apostou. Simples assim. Com o câncer é a mesma coisa, não é que a gente vai ter câncer, mas é que a gente tem uma chancezinha aumentada, porque a radiação tem essa característica de causar mutações, pode causar mutação. Se isso for acontecer um dia, a gente não tem como saber quando
que isso vai acontecer, se vai, né? Então, pode ser que você trabalhe a vida inteira em Chernobyl e não tenha câncer. Pode ser que você faça um raio-x e tenha câncer. Não tem como saber. E não tem nem como saber que tipo de câncer que você vai ter. Qualquer célula do corpo está suscetível a sofrer essas mudanças, essas mutações. Então, pode ser qualquer câncer. E não tem como a gente rastrear. Por quê? Porque na radiologia, a gente não tem contaminação radiológica. Ou seja, o nosso modo de produção de radiação é limpo. Não é um elemento radioativo que está lá dentro. É uma ampola de vidro. É um metal que gera raio-x por meio de eletricidade. Entendem? Então, não tem resquício. É tipo uma luz. Quando você apaga a luz, você fica no escuro, você não fica brilhando de noite. Você fica escuro também, porque a luz dissipa. Então, a radiação é assim, ela dissipa, entende? E o que acontece? Então, se ela dissipa, não fica resquício. O dano fica, mas o resquício dela não fica. Então, não tem como rastrear e saber. A gente consegue saber qual foi o gene mutado em um exame de análise genética, mas o que causou essa mutação pode ser radiação, pode ser agrotóxico, pode ser hormônio, pode ser a genética da própria pessoa. Não tem como saber, entende? Então, por isso que a gente cuida com as exposições, porque para câncer pode acontecer a qualquer momento por qualquer exposição. Então, a gente minimiza as exposições para evitar que ela aconteça, mas não tem como a gente prever. É uma loteria, que a gente aposta uma ficha cada vez que a gente se expõe. Por isso que a gente trabalha a proteção radiológica, mesmo em ambientes que não têm níveis grandes de radiação que causem essas feridas. Para nível pequeno, a gente tem essa chance de mutação, tá? Mas para tranquilizar vocês, não existe, nem tem como. Não tem um estudo que fale assim, quem trabalha na radiologia tem mais câncer do que quem não trabalha. Não tem como a gente correlacionar justamente porque não fica resquício. Não tem como a gente saber. A gente sabe, com base nas pesquisas, que existem alguns tipos de câncer que são correlacionáveis com as exposições à radiação por causa tipo de acidente, Chernobyl, contaminação, bomba, aí é outra história. Mas, de modo geral, a gente trabalha em ambientes que são muito controlados, tá? Então, as chances são bem reduzidas. E ainda, se essas mutações acontecem lá nas nossas células de reprodução, que é o espermatozoide e o óvulo, a gente pode acabar fazendo um efeito hereditário. O que é isso? Os nossos descendentes nascerem com algum problema genético porque a mutação aconteceu na célula que origina um novo indivíduo. Então, pode acontecer. Mas é igual ao câncer. A chance é muito pequena, não tem como a gente correlacionar, não tem um estudo que fale que as pessoas que trabalham com radiação têm mais câncer ou mais filho com problema genético do que o normal. Mas também não tem nenhum estudo que diga o contrário. Então, é difícil da gente levantar esses dados. São muitas variáveis, entendem? E eu gosto muito de fazer uma analogia entre o efeito de alta dose e baixa dose, como se a célula fosse um prédio e a radiação fosse eu, não sou uma pessoa, né? O que acontece? Então, para alta dose, eu, pessoa, vou entrar no prédio com uma dinamite e eu vou lá e vou explodir a dinamite. O que acontece? O prédio vai cair, mas não tem perigo, ele vai cair. Por quê? É muita força. Não tem outra escolha. Se a dinamite explodir, o prédio vai cair. Alta dose é isso. Se passar a radiação de alta dose, vai matar a célula. Não tem perigo, vai matar a célula. Eu falo não tem perigo, que é perigo de não acontecer, né? Vai acontecer aquilo ali. Então, se passar aquela radiação de alta dose, vai matar a célula, vai machucar. Então, dinamite, o prédio, a pessoa, mesma coisa, o prédio vai cair. Agora, quando a gente pensa em baixa dose, pense no prédio e pense na pessoa. Só que ao invés de eu entrar no prédio com uma dinamite, eu vou entrar com uma picareta, uma marreta. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar o prédio manualmente. Eu vou entrar, vou no térreo e vou quebrar um pilar. Vou subir para o primeiro andar, vou quebrar uma parede. Vou subir para o segundo andar, vou quebrar outro pilar. E assim sucessivamente. O que vai acontecer? Eu estou criando instabilidade.
Pode ser que o prédio caia, pode ser que não, mas quanto mais partes eu quebrar, mais chance tem de cair. Pode ser que se eu derrubar o primeiro pilar, o prédio caia inteiro, não sei. Pode ser que eu marrete o prédio inteiro e não caia, não sei. Entendem? Então, é igualzinho o câncer, mesma coisa. Pode ser que mute, pode ser que dê uma mutação, pode ser que não, pode ser que vire câncer, pode ser que não, não sei. Quanto mais acontecer, né, mais chance. O que é, Felipe? É como uma pessoa, né? Ela fumou a vida inteira e não desenvolveu câncer. No pulmão, um exemplo, né? E, de repente, uma pessoa que nunca fumou desenvolve o câncer no pulmão. Exato, exatamente, perfeita analogia, é isso mesmo. A gente sabe que tem risco, mas ainda assim, como eu falei para vocês, né, são muitos outros fatores que a gente considera. Inclusive, essa questão do câncer de pulmão, vocês sabiam que tem um fundinho de correlação com radiação aí também? O que acontece? O tabaco, ele é cultivado em solo que é rico em radônio. Radônio é um gás radioativo que emite partícula alfa. O que acontece? Quando você fuma o cigarro, aquela fumaça do tabaco e daquele monte de coisa arada entra no teu pulmão, e aquele gás radônio também vai entrar no seu pulmão, emitindo aquela radiação alfa. A radiação alfa, ela é muito inofensiva quando ela está fora do corpo, por quê? Porque ela não penetra a pele. Mas dentro do corpo é outra história. Então, ela é extremamente lesiva ao organismo e cria ponto de mutação. Então, um dos agentes cancerígenos do cigarro é o gás radônio. Mais uma razão, mas, assim, essa é a parte ruim, né, que a gente está falando, né? Pense na parte boa da radiação também, mas aí é só para justificar que, realmente, fumar tem uma correlação muito grande com câncer de pulmão, não tem nem como discordar disso. Enfim, então, essa analogia é só para a gente ver realmente como que é essa relação entre efeitos para baixa dose e alta dose, tá? Então, pode acontecer. Não é para a gente temer a radiação, é para a gente saber que precisamos de medidas de controle para evitar ficar se expondo igual, sei lá, um Delegre ali, né? Não pode. E ainda a gente tem também dois outros conceitos relacionados a riscos, que são os efeitos na gestação e a hormeses. O efeito na gestação são aqueles efeitos que acontecem quando a pessoa está grávida, né? A mulher está grávida. E pode até acontecer com o paciente. Pode voltar? Cortou Posso? um pouquinho? Aham, claro. Acho que ela só citou. Né? Ela só estava citando ali. Uhum. Eu comentei aqui com vocês que a gente tem ainda dois outros efeitos que a gente pode correlacionar com radiação, que é o efeito que acontece na gestação e a hormeses. Falando nesse efeito da gestação, é justamente o efeito que acontece quando a gente irradia uma gestante. Pode ser uma paciente que está gestante, pode ser a gente, trabalhador. Quando a gente pensa em exposição ocupacional, ou seja, irradiar uma pessoa que está gestante, que é trabalhadora, que seria o caso de vocês, a gente tem normativas que pedem para que quando a gente descubra que está grávida, a gente seja afastada para evitar de acontecer alguma coisa. Então, a gente é redirecionado para outro serviço que não envolva radiação. Mas, às vezes, pode acontecer da paciente estar grávida e a gente não saber e fazer um exame nela. É muito comum na tomografia a paciente se queixar de dor abdominal, a gente passar na tomo, porque está investigando se é apendicite, e, na verdade, a gente descobre que é uma apendicite de 3 meses, ali, é um nenê que está lá dentro. E você irradiou ela com a toma ali, né? Passou um lato ali de radiação. O que acontece? A fins práticos, o efeito na gestação ele só vai acontecer quando a dose é muito alta. Só quando a gente tem ali os efeitos não estocásticos, tá? Para efeitos de dose baixa, é tudo uma questão de probabilidade, mas o feto ele tem uma sensibilidade muito grande nos primeiros 3 meses de gestação. Depois, a sensibilidade reduz bastante. Não é indicado ficar irradiando a todo momento, mas se for necessário, para, sei lá, por uma razão que a saúde da mulher está em risco, ou a do próprio feto, a gente pode sim fazer um exame na gestante, né, desde que o médico autorize e todo mundo esteja ciente, né, do risco-benefício. Se pondera isso. Mas não é tão sensível assim, tá, gente? A questão da gestação. Nos primeiros 3 meses que se cuida um pouco mais, mas não é tão, meu Deus, vai irradiar, vai virar uma mutação. Não, não. Pode acontecer, mas é uma chance muito baixa. Então, sempre se pesa risco-benefício quando vai expor uma gestante.
E, por fim, tem um conceito aqui que é bem interessante, que é esse tal de hormeses. Esse conceito, ele diz respeito a uma ideia que um pouco de radiação faz bem. Na verdade, esse termo hormeses, ele vem da toxicologia, que é do tipo, um veneno, se você tomar um pouquinho do veneno, você cria uma resistência a ele. Então, aqui seria a mesma coisa. Se você se irradia com uma radiação que seja de baixa dose, você, na verdade, está estimulando o teu corpo a responder a essa radiação de um modo mais efetivo. Você vai, tipo, fortalecer o teu sistema imunológico, o teu organismo, e você vai ficar bem, digamos assim. Não temos provas de que isso funciona, tá? Tem muitos estudos na internet que falam que sim, e muitos que falam que não. Então, assim, é só para vocês saberem que existe essa ideia de que um pouquinho de radiação faz bem. Então, é difícil concluir, tá? Mas, enfim, então, tudo isso se relaciona a essa questão de efeitos biológicos, tá? Então, não é que a radiação faz mal. Ela pode fazer mal. Vai depender de como a gente utiliza, ok? Não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer referente a esse tópico, antes de eu passar para frente. Uma pergunta aí, pessoal? Tranquilos? Então, Fiquem à vontade, tá? Bom, então vocês viram aí, né, que realmente a radiação então tem esse potencial, e é justamente por isso que nós temos as normas de proteção radiológica, para evitar que esses efeitos aconteçam. E pensando nisso, as nossas normas estabelecem 3 situações onde é permitido a gente expor pessoas à radiação, que é o caso da exposição ocupacional, exposição médica e exposição do público. Antes da gente ter normas de proteção, as pessoas meio que se irradiavam de alegre, assim. O uso das radiações antigamente era desenfreado. As pessoas usavam produtos radioativos, achavam tudo lindo, maravilhoso, que deixava a pele bonita, deixava você com não sei o que lá. Tudo mentira, né? Na verdade, a gente via que os níveis eram grandes, as pessoas sofriam machucados. Mas depois que descobriu-se que realmente era prejudicial, as normativas instauraram limites de exposição para que as pessoas não fiquem se irradiando à toa. E são essas 3 condições que atualmente são permitidas de pessoas se exporem. No caso da exposição do público, são as pessoas do público geral, do tipo, que ficam fora da sala de exames da radiologia. Um enfermeiro que está ali fora, uma recepcionista, um circulante, um acompanhante. Tudo isso daí é gente do público. E para as pessoas do público, a gente tem um princípio de proteção que se chama limitação de dose, que se aplica. Ou seja, não pode passar de um certo valor de radiação que essas pessoas podem receber. Por isso que as nossas salas de radiologia são blindadas, com chumbo ou com argamassa baritada, e então por isso que se blinda a sala, né? E por isso que você não deixa as pessoas ficarem entrando lá dentro toda hora. A radiação ela só existe na hora que a gente faz o exame, né? Fora isso, não existe, não tem problema. Mas durante o exame, a gente só deixa estar o paciente e, se necessário, um acompanhante. Por isso, porque não pode ficar expondo pessoas do público. Na exposição ocupacional, somos nós, trabalhadores da radiologia, trabalhadores que se expõem à radiação. Nós somos os chamados IOEs, indivíduos ocupacionalmente expostos. Para nós, a gente também aplica o princípio da limitação, ou seja, a gente que trabalha não pode passar de certo valor de radiação durante a nossa rotina. Por isso que quem trabalha, quem faz estágio, usa o tal do dosímetro, que é um crachazinho que a gente pendura na altura do peito, que ele vai monitorar o nível de radiação que a gente está recebendo para a gente poder controlar isso, para não passar do valor que a norma estabelece. Por quê? Porque para nós que trabalhamos, não tem nenhum benefício se expor à radiação. Não tem benefício. A gente só se expõe porque faz parte do nosso trabalho, ok? Então, por isso que se controla. Agora, na exposição médica, nós temos o paciente. E para o paciente, não se aplica limite de dose. Em outras palavras, o paciente pode fazer quantos exames tiver que fazer. 10 tomografias? Pode.
20 procedimentos na hemodinâmica? Pode. 30 sessões na radioterapia com feixe não sei o que lá? Pode. Mas, por que pode? Por que não tem limite? Porque tem um outro conceito, um outro princípio de proteção que nós aplicamos, que é o princípio da justificativa. O que é isso? O benefício do exame tem que ser superior ao risco. Ou seja, você até pode fazer 10 tomografias, desde que o benefício dessas 10 tomografias sejam maiores do que um risco da radiação que essa pessoa pode sofrer. Quem pondera se vale a pena ou não são os médicos. É eles que vão verificar se fazer os exames e os procedimentos vão trazer benefícios para esses pacientes. Se 10 tomografias trazem o benefício, se faz as 10 tomografias. 20 hemodinâmica, se faz 20 hemodinâmica. É óbvio que eu estou exagerando, né? Mas, se necessário, nós fazemos, ok? Bom, e nesse caso, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Beleza. E nesse caso, então, para o paciente, a gente pondera muito se realmente vale a pena essas exposições. E a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, existem muitas solicitações de exames que não têm uma boa justificativa. Muitos médicos que pedem exames que não mostram o que eles querem ver, muitos exames que, às vezes, o paciente que pediu e não vai mostrar o que quer ver, não precisava, podia ter um outro exame que não usa radiação, que mostraria a mesma coisa. Então, infelizmente, é um conceito um pouco menosprezado. Mas existe um outro princípio que esse é de responsabilidade nossa como profissionais da radiologia, que é a otimização. O que é isso? Significa que toda vez que nós vamos fazer um exame, a gente tem que tentar fazer um exame usando a menor dose de radiação possível que nós conseguirmos fazer. Isso é o que nós chamamos de princípio ALARA, as low as reasonable archivable, tão baixo quanto razoavelmente execuível. E isso é de nossa responsabilidade. Por quê? Porque nós é quem operamos os equipamentos. Nós é quem executamos o exame. E nós somos as pessoas que quantificam a radiação que vai ser administrada ao paciente. Então, isso é nossa responsabilidade, e, inclusive, não fazê-lo ferir o nosso código de ética, ok? E também ferir os princípios legais ali de proteção radiológica. Então, é nossa responsabilidade. Inclusive, para facilitar, né, eu até escrevi aqui esses princípios que eu correlacionei com os tipos de exposição, e eles estão aqui. A gente tem esses princípios estabelecidos pela normativa da CNEM, a normativa 3.01, Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica, e lá está, né, isso aqui é um conceito internacional, tá? Não é só no Brasil, é copiado da ICRP 60, e ele diz que nós temos, então, esses três princípios, tá? A justificativa e a otimização se aplicam ao paciente e a limitação se aplica a nós, trabalhadores, ocupacionalmente expostos. E, para garantir que nós estejamos sempre abaixo dos limites, nós podemos usar esses 3 conceitos aqui, esses cuidados de radioproteção, que é o tempo, a distância e a blindagem. A radiação, ela vai ficando mais fraquinha conforme a gente aumenta a distância do ponto de origem. Então, se afastar das fontes de radiação ajuda bastante a reduzir a dose. Ficar menos tempo se expondo, revezando entre colegas, também ajuda bastante a reduzir a dose. Blindagem, seja um biombo, seja um avental, seja ficar fora da sala, tudo isso ajuda a gente a garantir que nós ficaremos abaixo dos nossos limites de trabalho, ok? Isso tudo é muito importante para nós. Bom, antes de eu seguir, vocês têm perguntas que vocês gostariam de fazer? Alguma pergunta aí, pessoal? Nessas horas a gente fica com vergonha, né? Eu lembro. Quando era comigo, eu lembro também que eu morri de vergonha. Bom, se for surgindo dúvidas, gente, não se acanhem, tá? Fiquem à vontade para perguntar.
Bom, e então a gente viu que, com base nesses princípios, toda a nossa rotina que nós vamos executar no nosso trabalho, ela vai ser embasada pensando nesses critérios. E aí é que agora eu vou pontuar com vocês alguns cuidados que a gente tem para nós como trabalhadores e alguns cuidados que nós vamos ter que ter com os nossos pacientes, tá? É muito legal que vocês que estão ainda nesse estágio de estudante, indiferente do período, que vocês vejam do que se trata essa proteção e do quão importante ela é, porque quando vocês forem entrar no mercado de trabalho, começarem a atuar, vocês vão levar com vocês isso em mente, da importância que é. Infelizmente, hoje em dia, com o serviço que eu presto, eu vejo que falta um pouco disso no profissional da radiologia, atualmente, nos que estão no mercado, de pensar um pouco mais e de levar um pouco mais a sério esses critérios de proteção radiológica. Por quê? A dose é baixa, é só um raio-x, não dá nada. Mas a gente viu, agora há pouco, que sim, dá sim, pode acontecer. Então, a gente tem que sempre ter isso em mente e não menosprezar a radiação. Não é para ter radiofobia, mas também não é para minimizar que não vai acontecer nada, não é bem por aí. A gente tem que tomar um certo cuidado, né? E é legal que vocês já levem essa visão com vocês aí para onde vocês forem atuar. Quem faz estágio, provavelmente já deve estar me ouvindo falar e deve estar pensando, nossa, aonde eu trabalho não tem nada disso aí que você está falando, né? Com certeza não, é muito comum nas instalações, às vezes, falhar um ou outro pontinho ali de proteção, né? Então, vocês sabendo do certo, aí quando vocês forem os responsáveis, aí vocês vão fazer certinho também. E pensando, então, nos cuidados que são importantes para vocês. O primeiro de todos é controlar a exposição que a gente recebe. E é por essa razão que nós utilizamos o dosímetro, como eu falei há pouco, né? Ele é o nosso monitor individual, que vai servir para a gente controlar o que a gente está recebendo. O dosímetro não é um EPI. Ele não é um EPI porque ele não te protege de receber a dose. Você vai ter recebido a radiação, você vai ter se exposto da mesma maneira. Mas ele ajuda indiretamente a você saber que nível que você está se expondo, tá? Bom, como eu comentei, né, esse dosímetro, ele tem, ele mede o nível de radiação que você está recebendo e a gente vai comparar esse nível com os valores que nós temos estabelecidos na normativa. E nós temos 3 categorias em que nós podemos nos enquadrar quando a gente recebe o relatório de dose que esse dosímetro registra. Todo mês, a gente troca o nosso dosímetro, vocês que estão fazendo estágio, vocês trocam aí na escola de vocês, na faculdade de vocês, mas, de modo geral, né, quem trabalha, né, quem vai trocar é o responsável do hospital. E todo mês vem um papel, né, um relatório, que vem um valorzinho com esse MSV do lado. MSV é millisievert, é uma unidade de medida para a gente medir a estimativa de dose de corpo inteiro, tá? É uma unidade de medida. Então, quando vem zero alguma coisinha no mês, 0,1, 0,5, 0,8, isso é nível de registro, é normal receber isso em qualquer condição, seja em estágio, seja em trabalho. Tranquilo. Significa só que você trabalhou ali na radiação e recebeu um pouquinho, tudo certo. O problema vai estar quando a gente recebe mais, né, de 1 milisievert no mês, ou se, somando os meses do ano que você está trabalhando, der 6. E, sei lá, recebeu 1 em janeiro, 1 em fevereiro, 1 em março, 1 em abril, 1 em maio, 1 em junho. 6. Pronto. A gente muda a categoria. A gente vai cair no nível de investigação. A investigação, o que isso significa? Que vai vir um supervisor, ou de estágio, ou de trabalho, e vai conversar com vocês para ver o que aconteceu. Se você recebeu essa radiação porque esqueceu o dosímetro na sala, se você estava trabalhando segurando criança, se você estava no centro cirúrgico, aonde você estava que você estava recebendo essa radiação. É só para saber o que aconteceu. Mas aí, pode chegar num ponto em que a exposição é tão grande, porque tem uma rotina muito absurda, que chega em 20 milisievert dentro do ano que você está ali trabalhando. Se chegar em 20, você vai ser afastado do trabalho. Você vai ser realocado para um outro setor, tipo administração, telefonia, alguma coisa que não use radiação ionizante. Porque a normativa estabelece isso, tá? Não é porque, você chegou em 20, daí vai ter câncer. Não.
É um valor que a norma estabelece para um cuidado, digamos assim, tá? Não é mensurável o dano que acontece aqui. Mas nesse caso, a gente acaba sendo afastado. E na radiologia, antigamente, o que que acontecia? Quando foi instaurado isso aí, os técnicos, eles achavam que isso era tipo uma féria, sabe? Tipo umas férias, assim. E eles irradiavam o dosímetro de propósito embaixo do raio-x. Só que a gente sabe quando o dosímetro é irradiado de propósito e quando ele é irradiado porque a pessoa está trabalhando, porque tem diferença de energia de radiação. E nós, como trabalhadores, a gente nunca fica embaixo do raio-x. Quem fica embaixo do raio-x é o paciente, não é a gente. Então, dá para diferenciar. E a empresa que fornece o dosímetro avisa que está com o dosímetro alterado por causa disso. E a pessoa é mandada embora, por justa causa. Então, nunca façam isso, tipo, nem de brincadeira, assim, sabe, gente? É bem sério isso. Não pode. E uma outra coisa importante também, especialmente vocês como estagiários. Oi? O pessoal pegar e colocar o dosímetro embaixo, inadmissível. Nem de brincadeira, assim, que às vezes, sei lá, tem gente que vai brincar, acha que não dá nada. Só que isso fica no CPF da gente para sempre, tá? Por 30 anos, pelo menos, esses registros. Então, não se brinca com o dosímetro, ele é bem, bem sério mesmo. Legalmente falando, é complicado. E para vocês, como estagiários, é interessante saber disso também. Junto com os dosímetros, a gente tem um tal de dosímetro padrão, que vem junto. E eu já vi muitos lugares darem para o estagiário o dosímetro, que às vezes não chegou ainda da escola, e a pessoa quer já fazendo estágio, não pode, né? Sem o dosímetro não pode. E daí já dão um padrão ali para a pessoa ter um dosímetro. Só que o padrão, ele é um dosímetro de referência, ele não é para uso. E quando a gente expõe o padrão à radiação, usando ele para trabalhar, a gente está estragando a leitura de dose de todo mundo. Vai vir todo mundo com zero. Então, a gente não pode usar o padrão jamais, tá? Ah, mas foi o supervisor que mandou. Não, não pode. Devolve, avisa alguém, avisa o teu supervisor de estágio, avisa alguém, não pode, tá? Nunca usem o padrão, em nenhuma circunstância. Então, acho que o principal ali para a gente, como trabalhador, o que ajuda muito a gente a ver a nossa questão de segurança é o dosímetro. E aí tem também, né, a questão dos EPIs, que é a paramentação, o avental, o óculos, plumífero, protetor de tireoide. A gente usa eles quando a gente não pode ficar atrás do biombo. Se você pode ficar atrás do biombo, não precisa. Mas se tiver que se expor para segurar uma criança, para ficar num centro cirúrgico, para fazer um raio-x de leito, que não vai ter o biombo para você se proteger, aí você tem que se paramentar, não pode esquecer, tá? Você e o acompanhante também, né? Se precisar. E nós temos que controlar a nossa exposição. Se a gente tem que se expor à radiação para segurar uma criança, por exemplo, lá no raio-x, a gente tem que revezar entre os nossos colegas para não ficar sempre o mesmo se irradiando, tá? Mas basicamente, essas são as medidas mais tranquilas que nós temos ali para nós como profissionais. É bem seguro trabalhar na radiologia atualmente por causa de todas essas medidas de controle, ok? E aí, a gente tem, por fim, aqui, né, os cuidados que a gente pode ter com o nosso paciente. É ele que tem que ter a nossa atenção, porque a gente tem um limite, né? Se passar daquele valor, a gente é afastado, o paciente não. O paciente pode ter feito 1 milhão de tomografia antes de vir parar na tua mão, você não sabe? Não tem esse registro. Então, a gente tem que cuidar com o paciente, porque também é uma exigência legal. Nós temos que otimizar. E como que a gente faz isso? Colimação é uma das principais ferramentas que a gente usa lá no raio-x geral. Então, a colimação é quando a gente faz a restrição do feixe de radiação, né? Fechar ele apenas para a região que você quer irradiar. Isso é muito fundamental, é muito importante, realmente reduz bastante a radiação, a dose do teu paciente e ainda melhora a qualidade da sua imagem. A tua imagem vai ficar com um contraste muito mais bonito, porque você está reduzindo a radiação espalhada, efeito Compton. O efeito Compton é um dos responsáveis por tirar o contraste da imagem. Então, quando a gente colima, isso é resolvido. Tanto que em outros países é obrigatório aparecer a borda da colimação, o branquinho, que tem em volta da imagem em toda a radiografia. Aqui no Brasil, não. Mas lá fora é tão relevante que é isso, tá? Esse é um dos fatores principais. O EPI, para o paciente, a gente só vai oferecer se não for atrapalhar o exame.
Por exemplo, a pessoa veio fazer um raio-x do tórax. Você não vai dar um avental de chumbo para ela, porque vai tampar a região que você está imaginando. Mas a gente oferece sempre que possível, especialmente se for criança. Criança, a gente cuida um pouquinho mais ali da exposição, porque a criança é um pouco mais sensível. Não muito mais sensível, mas a gente toma um pouco mais de cuidado, tá? Então, o EPI, a gente sempre tem que ter em mãos e oferecer. E muita atenção com isso, porque dentro da sala tem um aviso da vigilância para o paciente pedir. E a pessoa pede. Às vezes, a pessoa não pede e fica só olhando para ver se a gente vai oferecer. Então, se você não for oferecer, avisa o porquê que você não vai oferecer. Tipo, seu fulano, eu não vou te dar o avental porque, como é raio-x do seu tórax, vai tampar. Então, eu vou fazer dessa forma, mas eu controlo a radiação de outros jeitos. Então, até coloquei aqui, o diálogo, às vezes, ele é muito mais proteção radiológica do que encher a pessoa de chumbo, em qualquer área. Seja no raio-x, seja na tomo, seja na mamo. A conversa com a pessoa é muito boa porque vai acalmar ela. E outra, eu acho que valoriza muito o nosso profissionalismo. Você explicar o que você está fazendo, explicar que você sabe controlar a exposição daquela pessoa, ajuda muito ela a ver que você não é um apertador de botão. Porque, infelizmente, na nossa área, existe muito estigma de que o profissional da radiologia, ele trabalha pouco e ganha muito para apertar um botão. Alguns são assim. Não posso negar que, pelo que eu vejo, realmente tem algumas pessoas que são isso aí mesmo. Mas o ponto é, nós não somos, tá? Se existem profissionais que falham com o nome da profissão, sempre vai ter em toda a área. Nós temos que ser diferentes disso. E por isso que é tão importante a gente valorizar o nosso conhecimento. O técnico de radiologia, o tecnólogo, é só a equipe auxiliar. Não. Nós somos um setor extremamente importante dentro de qualquer ambiente, hospitalar ou industrial. Sem nós, sem a nossa profissão, não se faz imagem. Nós somos os olhos da medicina, os olhos da indústria. Então, né, a gente tem que fazer valer esse nome que a gente carrega. E o diálogo é uma excelente ferramenta da gente provar isso, que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente está controlando a exposição, que o paciente pode ficar tranquilo, que ele está em boas mãos. Então, por isso que eu falo, é mais proteção radiológica do que só encher de chumbo. Com relação aos acompanhantes, a gente que vai definir se pode ou não, tá? Normalmente, a gente deixa um acompanhante fora da sala, a gente só deixa entrar se for muito necessário, para imobilizar, para ajudar a segurar uma criança, e a gente deixa. Do contrário, a gente deixa fora da sala. Quando é adolescente, criança, dependendo, às vezes é interessante deixar o acompanhante entrar, mas não pela questão da proteção radiológica. Só para evitar, às vezes, acuso de assédio que pode acontecer, porque a gente faz um exame que às vezes tem que mexer na pessoa, né? Aí tudo bem. Novamente, quem define se pode ou não o acompanhante estar presente são vocês, tá? Só pesem bem quando vocês forem os responsáveis se vale a pena deixar a pessoa estar na sala ou não, tá? E aí a gente vai ter também a questão da otimização, né, em si, que é o que a gente tem conversado agora, que é tentar fazer os procedimentos com o máximo de cuidado. Ler com atenção a solicitação médica, para ver se você está fazendo o exame que foi solicitado, para ver se você está fazendo o exame na pessoa certa, para ver se você está fazendo o exame da região correta, para você não precisar ficar repetindo os exames. Repetição é um grande fator que contribui para a dose do paciente, né? Às vezes acontece da gente errar mesmo, não tem como acertar 100%, mas cuidar para evitar ficar repetindo, tá? E por fim, isso daqui eu acho que é um dos mais importantes de todos, que vocês têm que abraçar esse conceito e levar para a vida de vocês, que é compreender os parâmetros de exposição que nós usamos para fazer um exame. O que é isso? KV, MA, tempo. Quando a gente vai fazer um exame radiológico, especialmente no raio-x e na mamo, a gente tem que, em qualquer máquina, na verdade, a gente tem que ter compreensão do que significa um KV, um MA, o que é tensão, o que é corrente, Paula, o que isso faz na imagem. Pode falar.
Qual? Está cortando seu áudio. Eita, será que é minha internet? Não, vai me avisando aí. Uhum. Ah, tá. Parando a compreensão dos parâmetros ali, né? Ah, tá. Uhum. Então, essa questão da compreensão dos parâmetros, eu acho que é uma das ferramentas fundamentais de otimização que nós temos. E eu acho que é um conceito que vocês que estão se formando, vocês têm que abraçar e levar para a vida profissional de vocês. Por quê? Os parâmetros de exposição é o que nós utilizamos para definir a quantidade de radiação que a gente usa nos exames. O que são esses parâmetros? É o KV, é o MAS ou MA, tempo, são aqueles botões que aparecem no nosso painel de comando. E como eles que influenciam na formação de imagem e também na dose, ela é o principal papel do profissional. É aqui que está a diferença entre o apertador de botão e o técnico de radiologia. É bem aqui. É esse o divisor de águas. É muito importante que a gente saia, pelo menos sabendo o que eles significam e o que isso influencia na imagem. Porque como nós somos os responsáveis por operar o equipamento, é a gente que manipula os parâmetros de exposição e, por consequência, o que resulta na dose do nosso paciente. Então, é nossa responsabilidade compreender e saber fazer, saber definir a quantidade de cada um desses parâmetros, saber calcular KV, saber calcular MAS. A gente não vai fazer a conta toda vez, mas a gente tem que pelo menos saber de onde vem, saber que se não deu certo um exame, qual desses parâmetros eu tenho que mexer, qual desses parâmetros dá para compensar, qual desses parâmetros dá dose, entendem? Então, esse é um dos principais, esse é o divisor de águas. É aqui que nós temos que pensar e focar, né, um esforço para aprender bem certinho de onde vem, para quando a gente chegue na prática, a gente consiga executar o nosso serviço de fato, com muita excelência e realmente fazer otimização, realmente controlar a dose, tá? Como eu falei, na prática, óbvio que a gente não vai ficar medindo isso toda hora, mas é interessante a gente saber o que é. É bem importante mesmo, tá, gente? Então, aproveitem o tempo de curso de vocês para obter o máximo de informação possível, para que quando a gente vá para a prática, né, quando vocês forem para a prática, vocês consigam executar tudo com excelência. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente faz uma formação, né? A gente tem uma graduação ou um curso técnico que é voltado para isso, para a gente fazer tudo com excelência. Né? E ainda a gente tem aqui uns cuidados adicionais, que daí é a responsabilidade da clínica, tá? Tem uma norma de proteção que eu recomendo que vocês olhem, é nossa responsabilidade saber, né? E lá vai ter um monte de coisa que a normativa vai pedir para a instalação ter, que garante a proteção radiológica de todo mundo. Por exemplo, treinamentos que o profissional da radiologia tem que fazer, de tempos em tempos, para se manter atualizado, manutenção do equipamento, para a gente fazer um exame sempre bem certinho, com uma máquina boa, que dá a dose bem certinha, testes nas máquinas, para a gente ver se não tem nada errado, medição do nível de radiação no ambiente, para ver se o público está seguro, se não está vazando radiação fora da sala, se a sala está blindadinha, com chumbo, e também se existe comunicação entre todos os profissionais do setor, para que a gente chama de comitê de radioproteção, para que todo mundo converse. Por exemplo, doutor, raio-x de leito eu acho que estão pedindo demais, está irradiando todo mundo. Precisa? Aí o médico vai conversar, o pessoal da radiologia vai conversar, a enfermagem vai conversar, a administração, a gente junta muitos profissionais de vários setores que têm relação com áreas de radiação ali, que tem exposição, e conversam sobre os problemas que acontecem na instalação em questão. Então, tudo isso aqui são exigências das normas que a vigilância sanitária vai lá na clínica e cobra, conversa com a gente, conversa com o médico, conversa com o enfermeiro, para ver se está tudo certinho. Tá? Então, recomendo que vocês deem uma pesquisada depois nessa norma aqui, porque ela é de proteção radiológica e é útil para todos nós. É bom para nós profissionais sabermos que ela existe, porque os nossos recursos
Se um dia, por exemplo, eu fui numa clínica e o cara não quis me dar o dosímetro, como que eu faço para ele me dar? Mostra a lei para ele. Eu trabalho numa clínica que faz 2 anos que não fazem manutenção na máquina. Mostra essa norma lá para a administração, tem que fazer. Não querem me dar treinamento, querem que eu pague. Mostra a norma para a pessoa. Tudo que for de proteção está aqui, para nossa segurança e do paciente e do público, ok? Bom, por fim, gente, eu espero que eu tenha estado dentro do tempo, acho que eu passei um pouquinho. Então, o que eu tinha para passar para vocês de modo geral sobre proteção radiológica hoje era isso, tá? Eu tentei deixar de um jeito mais simplificado, porque como vocês são de muitos períodos, né? Tem algumas pessoas que estão mais avançadas, outras um pouco menos, então para não ficar muito confuso, tá? Mas proteção radiológica é um tema que dá para se estender muito, tem muito campo de pesquisa, inclusive, para isso, tá? E deixo aqui os meus contatos, porque assim, às vezes na hora a gente não tem muita dúvida, mas uma hora ou outra pode precisar, tá? Então, eu sou bem acessível, tenho aqui os meus contatos para vocês. E deixo uma sugestão também, tá? Eu tenho um podcast que se chama Radiação para Leigos. Eu faço toda semana um episódio, eu disponibilizo. E lá eu falo de tudo. Tem várias coisinhas. Né? Legal. Estou fazendo um merchan aqui. Claro, né? Aproveitar, então, quem tiver interesse, né? Tem no Spotify, tem no YouTube. E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Alguma coisa que não ficou clara? E aí, pessoal? Eles estão tudo tímidos, é que juntou as 3 Normal. turmas. Normal, dá aquela fobia social, né? Especialmente pós-pandemia, né? Nossa, gente. Nem sei mais o que é ver gente, eu tô tudo pelo computador. Eu tô só no computador agora, nem vejo gente mais, então eu entendo o receio. Mas agora eles voltaram, né, para o presente, todos remotos. A gente já está há algum tempo aí, mas como juntou as 3 turmas, eles ficaram um pouquinho... Dá uma timidez, assim, né, de repente, tranquilo. Não, mas eles são bem colaborativos, participativos. Normal. Mas, gente, se surgir dúvida posterior, tá? Fica aqui, como eu falei, né? Só me mandar um e-mail ou uma mensagem ali que eu respondo, tá, gente? Depois, às vezes, acaba surgindo. Por favor, pode perguntar. E aquele... Como é que é? Maculelê? É verdade, eu esqueci. Tá aqui. Eita. Gente, seguinte, né? Além de tudo, vamos ver se vai dar boa. Além de tudo, né? Eu sou música, então eu faço umas composições de vez em quando, né? E eu compus. Eu já tenho umas musiquinhas das radiações, né? Mas tem uma em especial que eu sempre canto quando eu falo sobre isso. Porque assim, né? Como eu sou da física, né? Física das radiações, as pessoas geralmente quando eu falo isso já querem correr de mim. Então eu tento deixar de um jeito mais fofinho, né? Do tipo, não corram, calma, deixa eu mostrar que é legal. Então eu fiz uma musiquinha, tá? Eu vou só tirar meu casaco aqui, senão eu não consigo tocar. Mas eu fiz uma musiquinha das radiações. Tem uma da proteção radiológica também, só que eu preciso arrumar ela ainda. Então essa eu não... Eu tenho que postar lá depois no meu Instagram. Bom, então vamos ver se vai dar certo, né? Se vai dar para vocês ouvirem daí. Não, vai dar. Vou até aumentar o volume aqui. Eu espero estar afinada, tá, gente? Vamos ver. Ei, você, amigo, sabe que é radiação, então senta aqui comigo pra ouvir essa canção. Ei, você, amigo, sabe que é radiação, então senta aqui comigo pra ouvir essa canção. Radiação é mágica, você vai ver, ela passa pelo meio e vai te surpreender. Como matéria ou energia, ela pode viajar, e se você der bobeira, ela vai te irradiar. Se a frequência é baixa, isso é legal, porque não ioniza, então não vai fazer mal. Agora, se ela vem com energia demais, você pode adoecer, não descuide jamais. Seja alfa, beta, gama ou até raio-x, todas elas ionizam, não me deixa feliz. Mas se for micro-ondas ou radiofrequência, não vai ionizar, não importa a incidência. Diversas são as origens, tudo vai depender da energia e da frequência que você quer dizer. Pode ser de um tubo
tudo ou da radioatividade. Puxa vida, que incrível, nem parece verdade. Radiação é normal, não precisa ter medo, nem todas fazem mal. Esse é o segredo. Se você tiver que se irradiar, só se proteja e se blinde se por te ionizar. Então não se preocupe com a radiação. Se você conhecer, ela vai ganhar seu coração. Deu certo? Deu! Que legal! Cortou o final, mas está muito legal. Que show! Isso aí tem lá no teu podcast também, né? Tem, aham. Gente, é muito radiação, gente. É esse que é o problema. Você começa a se irradiar, você fica meio louco, assim, entendeu? Não, mas é legal. Que show! Muito 10. Galera, acessem lá, curtem, é muito bacana. Esse arroba que está aqui é do Instagram, porque eu sempre posto lá as coisas que eu publico no Instagram, no podcast, e às vezes eu posto os vídeos que eu disponibilizo no YouTube. Então, eu coloco as palestras, as coisas que eu falo, eu posto no YouTube também. Então, pode ser que tenha algum material que seja de interesse para alguém. Então, fica aí disponível para vocês, tá? Que legal. Paola, nosso muito obrigado, né? Eu agradeço, gente. Que 10. Você colocou para nós aqui, pode compartilhar um pouco do seu conhecimento, né, sobre proteção radiológica. A gente está falando da nossa semana, né, de radiologia, e ontem a gente teve uma palestra falando dos avanços, né, da nossa tecnologia, e hoje falando um pouco da nossa proteção. O nosso muito obrigado, Paola. Muito obrigada pelo convite, viu? Nós que agradecemos, Paola. Querem fazer algum comentário, alguma coisa? Tranquilos? Deixa eu fazer um comentário. Olha lá, a nossa instrutora Amanda aqui. Deu. Aqui. Dá para ouvir bem? Dá para ouvir ela? Paola, gostei muito da sua palestra, mas você deu toda a minha aula de proteção radiológica. Ai, desculpa. Eu dei spoiler para todo mundo. Mas ficou bem legal. Brincadeira, muito bom, tá? Obrigada e venha mais vezes. Com certeza. Que legal. Paola, muitíssimo obrigado. Deixa eu virar aqui, né? Vira para você. Aê, só parece... Agora eu lembrei da foto do perfil. Deixa eu compartilhar com você, Paola. O nosso teve a recepcionista que trabalhava aqui, né? E daí ela me mandou uma mensagem assim, estava na hora do foto em perfil. Aí eu falei, tá bom? Daí eu peguei e tirei uma foto de lado, exatamente assim, né? Em perfil. Mandei pra ela. Muito bom. Literalmente uma foto de perfil. E mandei. Daí eu falei assim, dela, isso? Deu, beleza. Ele virou chacota aqui. Daí ela, isso. Daí eu mandei, né, para ela, beleza. Aí passou no outro dia, eu vim aqui na Chico, quando eu olhei a minha foto de perfil de lado, assim, né? E aí a do... assim, parecia que eu tava olhando para ele. Era a foto do aniversário. Ai, gente do céu. Aí me pediram uma foto em perfil, né? Foi literalmente uma foto de perfil. Enfim, o técnico mandou uma foto em perfil, né? Ai, de gente lado. do céu. Brincadeiras à parte, né? Só para descontrair o pessoal aqui. Paola, brigadão, viu? Que Deus obrigada, abençoe. gente. A gente vai... Estou à disposição. Boa noite, gente. Até mais.